sou o Goku, o mundo de Pikmin. Você já assistiu Digimon? Ai, Digimon. Eles estão diretamente relacionados às minhas férias de julho, porque eu estudava de manhã, então as férias de julho era a minha única oportunidade para assistir Digimon. E pra quem não se lembra, Digimon passava de manhã na TV Globinho. TV Globinho que agora foi exterminada pela... deixa pra lá, né? Digimon era o nome dado às criaturinhas que viviam no Digimundo. Uma dimensão paralela que nasceu a partir de uma rede de computadores da Terra e no Digiquartz. E ninguém ligava pra história, né? Porque o que a galera gosta mesmo é de monstros fodas que se parecem com dinossauros. É isso que eles gostam. O anime começa quando 7 crianças estão no acampamento de verão. Aquelas 7 crianças no acampamento de verão não sabiam de nada. De repente caem alguns meteoros do céu. Que na verdade eram os Digivices. Aí depois que cada um pega o seu, vem uma onda gigante e teletransporta umas 7 crianças para a Ilha Arquivo. Bela história. Afinal de contas, de que outro modo pode se teletransportar crianças, né? Achei! Nesse novo mundo você acaba conhecendo todas as 7 crianças. Meu nome é Taika Mia, sou aluno da 5ª série da escola de Odaíba. Sora também é da 5ª série. Sora e Takunushi, como vão? Ele é o Matt, também é da 5ª série. Sou Matt Ishida. Ele é o Jo. Jo Kido, 6ª série. Eu sou Ichigo Shirizumi. Bom, também tem. Takeru Takaishi, 2ª série. Meu preferido era o Matt, ele era muito B10. Tem razão. E é claro, você conhece também os seus Digimons. Eu sou Koromon. E eu sou Tsunomon. Eu sou Myakamon. Eu sou Motimon. Sou Pukamon. E eu, Tokomon. Que aliás tinham técnicas super diferenciadas. Digimon em treinamento, Digimon Micro, técnica especial bolhas. Treinamento, função, informação, técnica especial, bolhas. Treinamento, função, informação, técnica especial, bolhas. Comum em treinamento, função, informação, técnica especial, bolhas. Comum em treinamento, função, informação, técnica especial, bolhas. Comum em treinamento, função, informação, técnica especial, bolhas. Mas calma, que elas eram só suas formas iniciais. Todo Digimon evolui conforme seu treinamento e idade. Koromon desenvolve para Agumon. Myakamon desenvolve para Biyomon. Moshimon desenvolve para Dentomon. Tsunomon desenvolve para Gabumon. Tokomon desenvolve para Rotamon. Pukamon desenvolve para Gomamon. Tanimon desenvolve para Talmon. Porém, no caso de Digimons treinados por Digi escolhidos, essa evolução podia ser forçada. Porque eu não teria digitransformado sozinho. Eu não teria conseguido se você não tivesse vindo, Tai. Aí depois da luta, geralmente o Digimon volta pro seu estágio anterior. E isso que era da hora. Você nunca sabia quando um Digimon podia digievoluir e arrebentar com o inimigo. Ai, ai! O que é isso?
Digimon teve uma caralhada de temporadas. Tipo, muitas. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Digimon 4. Se prepare que eu vou te levar. Digimon Data Squad. Caminhos a seguir, outros caminhos a usar. A minha estrada. E eu, como sou chato, só vou falar das duas primeiras, que foram as que eu assisti. A primeira temporada teve o nome de Digimon Adventure. Você se lembra da abertura? Essa temporada foi dividida em 4 sagas diferentes. A primeira saga foi a do Devilmon. Ele era tipo um Beelzebub, diabo, capeta do mundo dos Digimons. Camunhão. Capiroto. O Devilmon usava suas engrenagens pretas para controlar os outros Digimons. Engrenagem preta está sendo controlado. E você se lembra como o Devilmon foi derrotado? A segunda saga foi a saga do Etemon. E aí? O Digimon mais poderoso sou eu, Etemon! Que apesar do nome não se parecia nada com o ET. É nessa fase que tem o episódio do Greymon digievoluindo pro foda do Skull Greymon. Vale lembrar que é nessa saga que eles ganham seus brasões. É o meu brasão. Quem não se lembra da batalha com o Etemon? Show esmagador! E que graças ao brasão, o Greymon consegue evoluir pra Metal Greymon e acaba derrotando o Etemon. Metal Greymon! A terceira saga foi a do Myotismon. Eu não sabia que você era um idiota inútil. Que queria invadir o mundo real atrás da 8ª Digiscolida. Wizardmon, esta é a 8ª criança? Kari, que depois teria a companhia da nova Digimon, Tailmon. Eu estava procurando você há muito tempo. Tailmon! Olha, maninho, Tailmon é o meu Digimon! Bem, resumindo essa parte. Myotismon é derrotado pelo Angemon com a ajuda dos outros Digimons. Só que ele revive e evolui pra Venom Myotismon. Você vai ser o primeiro. Ai, o que está fazendo, mestre? Eu sou amiguinho. Não! Que mesmo sendo super foda, é derrotado por War Greymon e Metal Garurumon. Ouça terra! Bafo congelante! A última saga da primeira temporada foi a saga do Apocalimon. É importante mostrar algumas coisas dessa saga, como o War Greymon derrotando o Metal Sidramon, aquilo foi foda. Tornado da bravura! Rio do poder! Também o Angemon evoluindo para o Wily Angemon. E é claro, você se lembra como terminou essa saga?
Aí veio a segunda temporada de Digimon, Digimon Adventure 02. É a temporada que, na minha opinião, teve a abertura mais foda de todas. Digimon 2. Nós somos Digimons, somos guerreiros digitais. Coragem e união, nós somos demais. Bem, muita coisa muda nessa nova temporada. 3 anos se passaram e 3 novos Digi escolhidos aparecem. Eu sou da 6ª série, meu nome é Ioli. Ioli se escreve com a mesma letra Y de Kyoto. É um prazer. Esse aqui é o Code. Eu sou o Code da 3ª série. É um prazer conhecê-lo, TK. E aí, você não vem jogar com a gente? O inimigo dessa vez é o autoproclamado Imperador Digimon. Puxão! O Imperador Digimon está aqui! Que era um pivete safado que queria escravizar e dominar os Digimons. Não adianta. Esta área agora está sob o meu poder. Ele usava o poder das Torres Negras para impedir que os Digimon conseguissem digivoluir. Não posso digivolver, Dai! E é aí que você conhece o Digiovo. Ai, Digiovo! Vai, Digiovo! O Digiovo cria um novo tipo de digitransformação, a hiperevolução. Digimon Hiper Digivolve para... Flamedramon, a coragem flamejante! Ok, resumindo, o Imperador Digimon é derrotado e eles descobrem que o verdadeiro nome do cara é Ken. Quer dizer que estamos com aquela visão novamente? E também é um Digi escolhido. Enquanto estava na sala das máquinas, ouvi uma voz vindo daquele brasão. Ela dizia: eu quero voltar para o meu verdadeiro lugar. Para o seu verdadeiro lugar. O Ken se junta ao grupo e os ajuda na batalha contra o mal. Deixa comigo! Ormão Digivolve para! Stingmon! O último vilão da temporada é o Malomiotismon. É o Miotismon de novo, só que mais malvado. Digi escolhidos, observem atentamente. E depois de derrotar o Malomiotismon, o mundo digital fica aberto para todos. Ou seja, agora todo humano podia ter um Digimon. Agora, cada humano tem o seu próprio Digimon. O Digimundo se tornou algo que é aproveitado pelo mundo inteiro. Mas devo dizer que não foi nada fácil. Infelizmente não dá pra eu falar de todas as temporadas de Digimon aqui. Não tem espaço no cartão de memória. Mesmo porque, como eu falei, eu só assisti as 2 primeiras temporadas. Porém, eu tenho vagas lembranças da 3ª temporada, que era o Digimon Tamers. É mesmo, hoje percebi, eu sei. São tantas questões, quem sou eu não sei. Se eu cair bem rápido vou me levantar. Não vou fugir, a chance pode me escapar. Digimon Tamers sai completamente da história das temporadas passadas. Agora todos os Digimons são conhecidos e eles criaram até um jogo de carta com os nomes dos personagens. Com essa carta especial, Dark Tyrannomon digivolve para sua forma extrema, Metal Tyrannomon. Puxa vida, você acha justo jogar esse tipo de carta? Foi mal, eu escolhi por acaso. Você vai percebendo, é engraçado como alguns dubladores do Digimon já eram bastante famosos naquela época. Ainda bem, pensei que eu estivesse sozinho aqui, Dai. Mas o que é isso? Não é justo, você sabe que isso é hilário. Tá falando bobagem, você não tá sozinho, tô com você. Os bebês vêm das cegonhas. Meu nome é Taika Mia, sou aluno da 5ª série da escola de Odaíba. Pensa, Du, uma criança é muito pesada para uma ave carregar. E eu digitransformei de Coromon para Agumon. Se o localizador do Donatello tivesse mais potência, a gente poderia captar o sinal outra vez. Em casos assim, a melhor solução é ficar e esperar num lugar, assim ajuda. Isso é incrível, os meus meteoros não feriram.
E é sério, eu não posso falar de Digimon sem falar daquela primeira abertura com a Angélica dançando. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Juntos combatem o mal. Hey Angélica, que tal devolver o chapéu do seu Madruga? Nesse lugar virtual, os Digimon são demais. Ladrão! Lógico, eu também não vou deixar de falar entre a rixa entre Digimon e Pokémon. Cara, eu sempre achei essa disputa meio sem sentido, mesmo porque eu gosto dos dois desenhos. Agora o problema é que rolam acusações. Muitos fãs de Pokémon acusam o Digimon de ser uma cópia barata do Pokémon. Dizem que Pokémon veio antes e que Digimon é um absurdo. Pois eu protesto. Ora! Digimon foi criado por Akimaitta no início dos anos 90. Agora, o que muitos não sabem é que Digimon nada mais é do que uma evolução do Tamagotchi, ou como ficou conhecido no Brasil, bichinho virtual. Sim, Akimaitta foi responsável pela criação dos bichinhos virtuais e dos Digimons. Cara, e pensando bem, se você jogou o Digimon World no PlayStation 1, você já deve ter relacionado uma coisa com a outra. Tipo, você precisava alimentar o seu Digimon. Você precisava levar o seu Digimon pra cagar. Você precisava deixar o seu Digimon dormir. É exatamente as coisas que você fazia com o seu bichinho virtual. Então, se a gente parar para analisar, o Tamagotchi foi lançado em 1996. O primeiro jogo do Pokémon também foi lançado em 1996. Logo, é quase que impossível que um seja cópia do outro. São desenhos diferentes com propostas diferentes, cara. A única merda é que ambos terminam com Mon. Digimon foi um anime que me marcou bastante. Como eu já falei, Digimon me lembra muito das minhas férias de julho. E é engraçado como um simples desenho pode remeter tanto a uma época da minha vida. Infelizmente, naquela época eu tinha a TV Globinho para me fazer companhia pelas manhãs. Pena que as crianças de hoje em dia não têm mais essa sorte. Mas viva o Digimon, que mesmo não sendo tão popular quanto o Pokémon, ainda assim conseguiu tocar os nossos corações. Obrigado, Digimon. O tema dessa semana foi sugerido por... Espera aí, patrulheiro aquático. Eu fui convocado para este planeta com a missão de falar os nomes dos bravos patrulheiros que sugeriram o tema dessa semana. Então, muito obrigado, Murilo Augusto, Vanessa Prates, Rovilson Aparecido, Leone, Marion Andrade, Victor e Lucas Alves. Vocês provaram ser pessoas dignas e de grande respeito. Agora eu preciso ir, porque ouvi boatos de que o Imperador Zurg pretende invadir o QG do dessa letra. É melhor eu correr ao infinito e além! É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo. E temos um pedido para vocês. Um pedido simples. Se você curtiu o vídeo, clica aqui, ó, adicionar a favoritos ou add to favorites. E clique no joinha, porque, cara, isso é o que faz o vídeo ser divulgado. É isso que talvez vai levar o vídeo pra home do YouTube. E faça com que outras pessoas acabem conhecendo o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui em cima, hein? É isso aí, vai lá, clique em se inscrever. Se você não tem uma conta no YouTube, vai lá, clica rapidinho, se inscreve no canal. Que a vida funciona assim. Exatamente. Obrigado. Uou! É isso aí, pessoal. A gente também tem uma página no Facebook. Se você ainda não curtiu, curte lá, né? Vai lá e curte, não tem só vídeo, tem outras coisas legais também. Então vai lá, facebook.com/canal Nostalgia. Engasguei, mas foi. E galera, eu queria fazer uma indicação de um canal pra vocês essa semana. O canal é TV4Player.
é do meu amigo Guilherme Damiani, vai lá, eles fazem vídeos sobre games, eles têm um programa, é muito bem produzido, uma edição muito foda, então vamos dar essa força pros caras lá, entram lá e se inscrevam. Vocês não vão se arrepender, hein? TV for Play, o link tá na descrição, entra lá e se inscreva que o canal dos caras é foda. E o agradecimento da semana vai para o Guilherme Briggs, que fez a dublagem do Buzz Lightyear aí pra vocês. Isso aí, valeu Guilherme, obrigado. Guilherme é um cara super simpático, um cara muito foda. Valeu Guilherme por ter feito essa dublagem sensacional. Tamo junto, você já faz parte do canal Nostalgia, então muito obrigado mesmo. Valeu Guilherme. Chora! Nossa. Chora!